O iFood não ganha dinheiro vendendo comida e muito menos cobrando taxa de estabelecimento. Se essa fosse a estratégia dele, ele seria só mais um delivery no mercado tentando sobreviver. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco aqui de planejamento estratégico. Eu acho muito legal porque quando eu vou chegando nas empresas, todo mundo quer falar de planejamento estratégico. Eu chego em fevereiro querendo falar de continuar, controlar e evoluir no planejamento estratégico e todo mundo tem outros problemas para conseguir ter tempo, né? Tem outros problemas que os impedem de ter tempo para o planejamento estratégico. Eu quero aproveitar para trazer alguns insights e alguns modelos de planejamento estratégicos que podem mudar a sua percepção do que é de fato estratégia de empresas. E o iFood é uma dessas empresas. Mas antes de a gente começar a contar essa estratégia do iFood, como ela funciona, se inscreve no canal, marca o sininho para você ser notificado e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa entender por que o iFood não é, de fato, simplesmente uma plataforma de intermediação. Ele é praticamente um banco que gerencia e faz com que o dinheiro nunca saia lá de dentro. Quando eu entro nas empresas no começo do ano, todo mundo quer falar de planejamento estratégico. No final do ano também é sempre esse assunto, planejamento estratégico e orçamento. Orçamento as pessoas até fazem mais do que planejamento estratégico. Agora, planejar todo mundo quer. Colocar em prática já é muito mais difícil. Então eu quero aproveitar um pouco dessa vibe do planejamento estratégico para trazer aqui para vocês uma visão que eu, avaliando algumas operações do iFood em alguns anos. Já faz alguns anos que eu tenho operações que trabalham com o iFood dentro da minha carteira. E cada dia mais eu me impressiono com o tanto que eles são espertos. O que acontece? O iFood veio para o mercado não pensando única e exclusivamente em trazer a integração entre o supermercado e a demanda. Na realidade, ele veio tentando dominar o mercado e crescer dentro desse mercado criando demandas antes de começar a dominar ele. O que seria esse criar demanda? Para ficar mais fácil de entender, eu vou citar um outro estabelecimento que usa como planejamento estratégico a criação de demanda disfarçada em serviço para o consumidor, o Mercado Livre. O Mercado Livre, ultimamente, ele tem apostado muito, não só o Mercado Livre, a Amazon, vários outros plataformas de marketplace, eles têm apostado muito no quê? No que eles chamam de full, que é um modelo onde os lojistas, né, o lojista manda o produto para o CD do Mercado Livre e o CD do Mercado Livre começa a distribuir esse produto em várias cidades. Dependendo do volume que você manda, ele deixa seu produto espalhado, dependendo, ele vai movimentar por via aérea, né? Ele tem os seus próprios aviões. Quando a gente olha isso aqui e vê o Mercado Livre apostando muito em tentar chegar a entregar mais de 70% dos seus produtos no máximo no dia seguinte, o que acontece? Nós imaginamos que ele está ali lutando contra uma Shopee, que também está no mercado, tentando se provar melhor, contra uma linha do Alibaba, AliExpress e todos aqueles, tentando bater de frente contra a Temu. Acho que é Temu, Shopee, AliExpress e tem Shein. Acho que são essas as principais aqui, que a Shein é de moda. A gente imagina que ele está apostando nessa velocidade aqui, de ter centro de distribuição, garantir ter esse custo alto, entre numa competição contra estas empresas. Mas, na realidade, o que o Mercado Livre está fazendo é algo completamente diferente. Ele está ampliando o mercado. Se você pega um cenário, alguns anos atrás, você tinha esse público que comprava no Mercado Livre e você tinha um público muito maior que não comprava no Mercado Livre, que gostava de comprar em shopping e outros locais. Parte desse público aqui se convergia. E o Mercado Livre começou a criar as estratégias, assim como o Uber fez também com o público. O que ele fez? Ele entendeu que existia todo esse público e que, se ele entregasse mais rápido, ele começaria a abarcar um público muito maior entre esses dois espaços. A maioria das empresas, das pessoas, não compram no Mercado Livre, não é por uma questão de não saber comprar ou algo do tipo. É por não ter possibilidade de esperar naquele momento. Então, acabava optando por comprar aqui em shopping, acabando comprando em uma loja física ou até mesmo... Na realidade, seriam só esses dois praticamente, né? Loja física ou fazendo uma encomenda. Para roubar essas pessoas, o que o Mercado Livre entendeu? Eu preciso entregar o mais rápido possível. Com isso, ele abriu um mercado muito maior. Quando o iFood veio para o Brasil, na realidade, estou esquecendo aqui se ele foi lançado no Brasil, eu sei que acho que o iFood é totalmente brasileiro, mas tinha uma empresa muito grande argentina que tinha comprado parte dele. Quando o iFood chegou aqui, num primeiro momento, ele queria criar esse público. Por quê? A maioria das pessoas não pediam, a gente tinha muito costume de pedir por telefone, da pizzaria que você conhece, mas não por aplicativo. Ele queria atrair esses públicos. Então, primeiro ponto foi a atração.
Quando o público começou a ser atraído pelo quê? Descontos. Todos os dias tinha descontos, bônus, além da questão do early, que são aquelas pessoas que querem adotar tudo quando começam. Então, ele começou criando uma atração muito grande. Para quê? Para que ele começasse. Tinha um público muito grande aqui de quem comprava alimentos prontos de restaurante, coisa do tipo, e tinha um pedaço muito pequeno que comprava, que convergia entre aquelas pessoas que pediam online, faziam pedidos online, e aquelas pessoas que compravam físico. Ele começou a buscar o quê? Uma forma de atrair essas pessoas para cá, para que ele conseguisse ampliar o público dele cada vez mais. Com isso, ele criava mais atratividade de restaurantes. Automaticamente, ele foi evoluindo etapa por etapa, mas não é essa a estratégia que eu quero mostrar aqui, inclusive. Quando ele fez isso, ele começou a criar atratividade. Numa segunda fase, o iFood começou a criar facilidade para manter o público lá dentro. Por que você pede no iFood? A maioria das pessoas, o cartão de crédito já está lá dentro. Ele já tem o cartão lá dentro. Ele não precisa ficar se preocupando se o cartão está lá ou não, onde está o cartão dele, se a pessoa aceita ou não o cartão. Está tudo ali dentro. Se ele quer pagar por um Pix, está ali. Se ele quiser pagar um cartão, está ali. Qualquer forma. Outro ponto, opções. Quando você entrava numa pizzaria específica, você pegava a pizza X, e lá dentro você fosse avaliar, você só teria os sabores dessa pizzaria. E você só teria pizza. O iFood ele te dá a opção de você ter os sabores de várias pizzarias e ainda junto tem hambúrguer e muito mais. Então ele começou a criar facilidade para o público e atratividade. Então ele criou um público cativo ali dentro. A partir daí ele passou a ser interessante para os estabelecimentos. Então ele já tinha o público, já tinha demanda, já tinha facilidade e o público tinha acostumado a pedir através daquela plataforma. Quando o iFood chegou nesse nível, ele passou a mudar um conceito que ele, além de oferecer para os estabelecimentos o cliente, ele passou a oferecer o serviço de motoboy. Por quê? Se você não tem motoboy, se você tem seu motoboy próprio, eu te cobro 12% de taxa. Se você quer usar o meu motoboy, se você começar lá hoje, vai ser em torno de 27% de taxa. Então, ele começou a travar o dinheiro ali dentro. Enquanto uma empresa normal pensa algo do tipo como, quanto eu ganho? Ou seja, eu estou vendendo um produto a 100, eu tenho ali 10% de imposto, eu tenho 50% de custo, eu tenho 20% ali de taxa administrativa em meu overhead. Com isso aqui, 80% de custo, eu vejo que eu ganho 20% sobre essa operação. Então eu fico pensando quanto que eu ganho sobre essa operação. O iFood, ele começou a entender como ele faz para o dinheiro não sair lá de dentro. O cliente comprava R$100, o iFood retinha 12 e passava 88. Depois, o mesmo cliente comprando 100, se o iFood vende o serviço de motoboy, ele passa a repassar somente 73. Com isso, ele veio com uma terceira fase, que é a fase do antecipação. Você vai receber isso aqui em até 14 dias. Acho que são pagamentos de 15 dias. Agora, se você quiser antecipar isso aqui, eu te cobro uma taxa baratíssima de 2%. O dinheiro já está lá, com um clique você tem o dinheiro na sua mão. 2% sobre 73 vai dar algo em torno de 1,50. Então, menos 1,50 aqui, você teria agora 71,50. Quando passou a fase de antecipação, ele começou a fazer empréstimos. Automaticamente, do valor que ele te emprestava, ele começava a fazer o quê? Cobrava uma taxa de juros. Então, se você pegou, por exemplo, 20 mil emprestado, talvez em cada pedido ali, a cada R$100, você estaria pagando mais uns 10 de amortização, que esses 10 de amortização, como saiu do iFood, não faz sentido considerar como uma receita dele, mas atrapalha o fluxo do cliente. Só que talvez ele cobre 2% sobre esse empréstimo. E se você pegou 20 mil, 2% sobre 20 mil, são aproximadamente R$400. É R$400. Não, minto, desculpa, R$40. Esses R$40, eles vão sendo consumidos em cada um dos produtos que você pede. Aqui você teria mais 2% de tarifa sobre o valor total da antecipação, talvez 73, que dariam mais 1,50 aqui, automaticamente chegaria no dono do estabelecimento somente 70 centavos. Então, com o empréstimo, eles começaram a ter financiamentos. Só que, recentemente, eles também passaram a fazer o quê? Oferecer um marketplace interno dentro da operação para você comprar dos seus próprios fornecedores. Então, automaticamente, desse dinheiro, você pode destinar um valor, algo do tipo, e lá falar, olha, eu vou comprar com os meus fornecedores por aqui, porque o dinheiro já está aqui, eu já tenho crédito. Então, talvez aqui, mais R$20 em cada pedido,
começa a sair da sua operação. Quando o cliente vai ver, tem tanta oferta, tanta questão dentro do iFood, antecipação, empréstimo, comprar diretamente do fornecedor, o próprio motoboy, são tantas opções que o cliente não vai reparando, mas o iFood vai segurando boa parte da receita dentro da operação dele. O iFood entendeu nesse cenário aqui que não é quanto ele ganha em cada operação, por quanto tempo ele consegue ficar com o dinheiro dentro da operação dele. Devia ter feito só uma ampulheta, né? O iFood está muito mais preocupado nesse tempo aqui, em quanto tempo ele consegue manter o dinheiro e talvez rentabilizar esse dinheiro através de empréstimo para outras pessoas da própria plataforma, ou também através de antecipações, através de fornecimento de empréstimos para os produtores, ou até mesmo através do financiamento de compras com outros fornecedores dentro da própria plataforma. Assim como o Mercado Livre começou a ampliar o seu público através do modelo de ser mais rápido, mais ágil na entrega, mais eficiente e atraiu mais gente, e o Mercado Livre também faz isso de empréstimo, de financiamento como um todo mundo faz. Mas o iFood, além dele expandir em etapas, atraindo o público, dando desconto, depois atraindo os estabelecimentos, trazendo os estabelecimentos o serviço de motoboy, depois o serviço de antecipação, o serviço de empréstimo e agora o serviço também, já faz tempo, né? O serviço de venda dentro do seu marketplace, produtos como fornecimento para os restaurantes, ele começou a fechar um ciclo para que o dinheiro literalmente fique lá dentro o máximo de tempo possível, se retroalimentando. Então ele não vai ficar rico cobrando taxa, ele vai ficar rico controlando o fluxo financeiro dos restaurantes. E coincidentemente, em uma vez que eu estava no aeroporto de Brasília, eu tinha que renovar meu visto americano, e quando eu fiz isso, eu estava voltando, tive que ficar algumas horas na sala VIP, acabei conversando com a head de marketing do iFood, e na época ela tinha me falado que eles tinham batido 100 milhões de pedidos no mês. Olha o volume, isso dá quase um pedido para cada 2 brasileiros dentro do mês. Eu não sou uma pessoa que peço iFood todo dia, mas eu peço, semanalmente, pelo menos eu peço, ainda mais quando eu estou em live. Então assim, o volume de pedidos é muito grande. Eles conseguiram cercar muito esse público. Mas o que eu acho interessante é essa visão de que não é ganhando mais, cobrando mais taxa. Não é ganhando mais, só trazendo mais clientes. Mas sim, eu quero ganhar mais com esse mercado, com esse público que eu estou aqui dentro. Isso conecta totalmente com o que eu falo de planejamento estratégico com os clientes. Por isso que eu trouxe essa questão aqui. Eu sempre falo que quando você quer fazer um planejamento estratégico, a parte de gerar mais resultado está sempre ligado a algumas dualidades. Você pode vender mais ou você pode vender melhor. Se você vai vender mais, ou você vai vender mais produtos, ou você vai vender mais dos mesmos produtos que você tem. E vender melhor, ou você vai fazer com que seja mais caro para o cliente, ou você vai fazer com que seja mais barato para produzir. Automaticamente, se você pega o caso do iFood, o que ele fez? Ele entendeu que ele poderia ganhar mais dinheiro vendendo os mesmos produtos para os mesmos clientes e criando novos produtos dentro da própria base, sem não necessariamente ter que entrar em vender produtos mais caros ou tornar a produção do produto deles mais barato. Claro, isso aqui continua sendo sempre um foco. Custos é igual unha, tem que cortar toda semana. E aquilo que você trabalha para gerar valor na sua marca é sempre para você tentar vender mais caro. Existe essa estratégia? Existe. Mas eles estão muito mais focados nesta outra estratégia que é muito mais financeira. Já o Mercado Livre, o que ele quer? Ele quer buscar mais clientes, vender mais produtos. Ele está muito focado nisso aqui, ampliar os produtos, ampliar o público, vender para mais pessoas. Eu não sei se ficou claro para vocês essa estratégia toda que existe por trás, mas o que eu quero trazer é que vocês precisam pensar nisso no negócio de vocês. Ah, Carlos, mas o meu negócio não aplica isso. Se você pega supermercado, muitos aplicam essa antecipação. Negocia com o cliente, negocia com o fornecedor o máximo possível, espremendo ele para conseguir o preço mais barato. Depois tenta aumentar o prazo o máximo possível e depois coloca alguém para ficar ligando para esses fornecedores, perguntando se antecipar teria desconto. O supermercado faz isso muito. Não está tão longe da sua realidade. Então a ideia é trazer para vocês estas possibilidades. Você pegar, aí são grandes, mas mineradoras,
fazem isso. Empresas de prestação de serviços de médio porte já fazem isso, de antecipar, de colocar 60 dias no prazo e depois deixar no site para você ir lá e antecipar automaticamente uma taxa de 2%. Esse mercado existe, ele está aí, ele está disponível. Agora você precisa entender, na sua empresa, de alguma forma, é viável se adequar a isso? Ou será que você não está sendo utilizado em empresas do seu mercado para gerar rentabilidade através dessas receitas não operacionais, não diretamente ligadas ao produto? Eu queria trazer isso para vocês entenderem um pouco mais das possibilidades, abrir a mente para sentar numa mesa, numa grande empresa, num grande projeto, mas também para que você perceba que nem sempre a estratégia está voltada em vender mais para o cliente, para o ICP, de uma forma direta. Tem muito mais formas de tornar o seu negócio rentável do que simplesmente cobrando o vendedor de vender mais. Mas para isso, você precisa conhecer os seus negócios, precisa conhecer a sua operação, entender se ela tem espaço ou não para isso. Se você tiver dúvida se a sua empresa tem algum espaço para trabalhar essa rentabilidade, entre em contato com a gente, vamos dar uma olhada nisso junto. Se a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Link no site, no nosso Instagram, ou pode mandar direct lá no meu LinkedIn, qualquer lugar, sempre vai ter alguém para te responder. Não se esquece, curte, compartilha, se inscreve, marca o sininho, entra no nosso clube de membros. Muito obrigado, até o próximo vídeo.